É o 41º milênio. Por mais de uma centena de séculos, o Imperador senta, imóvel, no trono dourado da Terra. Mestre da humanidade pela vontade dos deuses, mestre de 1 milhão de mundos pela força de seus exércitos inesgotáveis. Ele é uma carcaça que apodrece e imperceptivelmente definha com o poder da Idade das Trevas da tecnologia. Ele é o Lorde Carniceiro do Imperium, para quem 1000 almas são sacrificadas todos os dias, de modo que ele nunca possa verdadeiramente morrer. Ainda que neste estado de não-morte, o Imperador continua sua vigilância eterna. Poderosas frotas de batalha cruzam o miasma infestado de demônios que é a distorção, a única rota entre as estrelas distantes. Seu caminho, iluminado pelo Astronomicon, a manifestação psíquica da vontade do Imperador. Vastos exércitos combatem em seu nome em inúmeros planetas. Maiores entre seus soldados estão os adeptos Astartes, os fuzileiros espaciais, soldados projetados geneticamente. Seus companheiros de armas são legião, a guarda imperial e as incontáveis forças de defesa planetária, a sempre vigilante Inquisição e os tecno-sacerdotes dos adeptos mecânicos, para nomear apenas uns poucos. Mas, apesar de todo o seu poder, essas forças mal são suficientes para deter a ameaça sempre presente dos aliens, hereges, mutantes e ainda pior. Ser um homem nesses tempos é ser um dentre bilhões sem fim. É viver no mais cruel e mais sanguinário regime imaginável. Estas são as histórias desses tempos. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois muito foi esquecido para nunca ser lembrado. Esqueça a promessa do progresso e da compreensão, porque no frio e sombrio futuro existe apenas guerra. Não existe paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de carnificina e matança e a gargalhada de deuses sedentos. Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estavam com saudades desta calorosa recepção do Vitor, com certeza. Eles deviam estar, eu estou com muita saudade. É incrível, cara, eu tô conversando com você antes, eu tô super sério, assim. Aí eu, vai que eu vou fazer a introdução aqui, olá, ouvintes. Aí eu faço, automaticamente eu começo a rir, me sinto mais feliz. É a mágica da gravação. É a mágica da gravação, que trazemos para vocês, ouvintes do nosso podcast. Bom, então, Vitor, quais são as novidades de hoje? Novidades. Primeiro, nós temos episódio hoje, vocês estão ouvindo, isso já é uma grande novidade. De fato. Nós estamos o quê? Acho que há um mês sem episódio. Por aí. A gente começou falando, a volta do escudo do mestre, episódios quinzenais. Bom. E aí, já depois do primeiro, já deu uma falhada, né? Devagar e sempre. Mas os ouvintes vão entender, esse episódio foi feito com mais amor e carinho do que o usual. De fato. Né? Porque nós vamos tratar agora... Todo mundo sabe, eu não vou estar spoilando, né? O tema, se nós falar que nós vamos falar de Warhammer! For the Emperor. Então, esse episódio foi feito com muito carinho pra vocês. Eu espero que tenha valido a pena a espera. Eu também espero. Eu vou tentar... Você vai tentar? Falar o máximo que der desse cenário, que é um dos meus favoritos, mas ainda não é a hora. Continue, Vitor, das novidades. Então tá, eu vou deixar pra falar de Warhammer quando a gente estiver no episódio. Só tô deixando um teaser. Só o comecinho. Mas, novidades, o que nós temos de novidades? Não vou falar que a gente vai ser que a partir de agora nós temos episódios quinzenais. Ouvintes, é mais fácil eu falar assim: sai quando estiver pronto.
porque aí pelo menos eu não me comprometo. O que eu posso falar pra vocês é que eu e o Chess bolamos um plano aí pra gente tentar manter os episódios quinzenais, um esquema novo de gravação e edição. Então eu espero que funcione, mas eu já não vou mais me comprometer com data, não, que eu acho que eu só fico me queimando aqui em público. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar. É isso aí, filosofia Blizzard para o escudo do mestre. Sai quando ficar Totalmente. pronto. Sai quando ficar pronto, cara. Vocês esperam Diablo 3, vocês esperam o escudo do mestre. Tá bom, né? Tá bom, estamos podendo, né? Aham, senta lá, Claudius. No clima Warhammer ainda, No Claudius. clima Warhammer, Claudius. E que mais? Bom, e a nossa segunda novidade, eu fiquei muito tempo pensando, faço, não faço, faço, não faço. Fiz uma fanpage no Facebook para nós. Lá para a gente colocar alguns links relacionados, tentar puxar um pouco a discussão. Também vir com um espaço legal para as pessoas darem ideias de temas, sugestões, né? A gente já tinha o fórum como um espaço, mas como tem muita gente que não tem login no fórum, às vezes escuta o programa e não vou me cadastrar para postar ou qualquer coisa assim, eu acho que já lá no Facebook fica um espaço legal para a gente poder ter uma discussão. Afinal de contas, dá um curtir, não custa nada. Pode ser. Sei lá, a gente pode pensar em alguma coisa mais pra frente. Falar, tipo, se a gente tiver 100 curtir, a gente faz tal coisa. Eu ainda não pensei. Uma hora que a gente pensar alguma coisa, a gente fala. É isso aí. Que mais? Eu quero que vocês olhem, vocês abram essa página. O link tá aí embaixo nas show notes. Eu quero que vocês abram ela agora. Vão lá, eu espero carregar. Pronto, já deve ter carregado, eu espero. E agora eu quero que vocês olhem, vocês vão ver aí na imagem de descrição da nossa fanpage uma sombra bem bacaninha. O que será que é esta sombra? O que será que é essa sombra? Será revelado nos próximos escudos do mestre. Fiquem atentos, falamos pra vocês, 2002 é o ano do escudo do mestre. Vai acabar o mundo, então a gente vai tentar fazer essa porra andar. É isso aí. Outra coisa importante também é que, atendendo a pedidos e ao mercado podcástico brasileiro e às conjunções estelares e supranaturais, nós decidimos fazer o Escudo do Mestre um podcast mais curto. Apesar do nosso desejo de fazer podcasts de 2 horas, 3 horas, sempre. E podcasts assim, absolutamente brilhantes, é um fato. Isso não tem o que falar, nossa qualidade é inegável. Exato. Mas já que nós temos que agradar o nosso público, que afinal de contas, sem vocês, nós não somos nada, vamos fazer podcasts menores, mais ou menos 1 hora. A gente vai tentar se manter nessa faixa. Ainda que a gente tenha que dividir temas mais extensos em vários podcasts, como vai ser o caso do podcast de hoje. E já feito o link... Já passando... Hoje falamos de Warhammer 40k. Aliás, esquecemos de nos apresentar, né? Que a gente falou que você passa a se apresentar agora, esquecemos. É verdade, verdade. Se apresenta aí. Bom, hoje eu sou o Guilherme, também conhecido como Chess, e hoje eu vou ser aqui o servo do Imperador que traz seu conhecimento infinito às massas. Eu sou o Vitor, também conhecido como Zenaco nos fóruns e Capivara no Twitter. E eu tô aqui representando você, ouvinte, que não conhece muito sobre o Warhammer. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu tô apenas representando vocês. Eu conheço pra caralho, mas eu vou fingir que eu não conheço, só pra vocês não se sentirem sozinhos escutando, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa explanação sobre Warhammer 40.000. Outra coisa importante, antes de eu começar. Fala. Só porque eu falei que ia começar, né? Mas tudo bem. Eu resolvi... A gente edita. Também, pois é. Também, não vamos editar, porque toda vez que a gente fala, a gente edita a piada pronta, né? É verdade. Mas então, primeira coisa importante, eu vou traduzir a maioria dos termos clássicos do Warhammer, como Warp, Space Marines, por aí vai. Eu resolvi traduzir porque eu acho que a explicação vai ficar mais coesa, vou atingir uma gama maior de leitores, de ouvintes, que talvez não dominem o inglês, e também atendendo pedidos feitos no fórum. Então eu acho que não é nada demais. Eu só vou fazer depois, talvez durante, talvez antes, só para quem conhece o cenário, falar, olha, quando eu falar da distorção, eu estou me referindo ao Warp, só para vocês terem uma ideia. É uma coisa legal também, a gente vai deixar isso nas show notes,
esse manual de tradução rápida. Boa ideia. E se você tiver uma ideia, achar que a gente traduziu um termo muito ruim aí, põe a sua ideia também. É legal. Eu nem sei, eu nem parei pra pensar em tradução. O Chess que bolou os termos. Vamos ver se vocês concordam com ele. Pois é, vou me virar aqui como eu puder. Então vamos começar. Uhum. Primeira e mais importante coisa. O que é o Warhammer 40k? É foda. É foda. Não, moça, muito boa. De fato, é foda. Não, Mas, o Warhammer, ele é o cenário pra macho, né, cara? ele é cenário pra macho, testosterona. Ele é o cenário pra macho. A gente costuma brincar que ele é o cenário assim. Imagina que junta uma galera, um monte de macho criado com, sei lá, filmes de machões dos anos 80 e ficção científica e essas coisas legais. E aí eles se juntam em volta de uma mesa e falam assim: vamos criar um cenário? Vamos. Aí vamos fazer o brainstorm, legal. Aí todo mundo pega um papel e começa a escrever tudo que acha que é legal e foda. Então um cara vai e coloca robô gigante, aí o outro coloca espada, o outro coloca magia, aí um põe demônio. Aí eles pegam todos esses papéis, juntam, beleza, agora é a hora que a gente seleciona. Aí o cara fala, não, 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 não. Pega tudo e põe tudo, do jeito que tá. E aí você tem o Warhammer. É, uma explicação razoável. Mas uma explicação muito próxima da verdade, eu acho. Mas o Warhammer 40k, ele é um cenário de fantasia que futurista, é uma fantasia sci-fi, eu acho que é uma boa definição, Boa definição. de fato. E ele é um cenário futurista, distópico, em que a humanidade vive cercada de uma série de ameaças, a vida é extremamente difícil. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, como surgiu o Warhammer? Qual que é um pouco da história do Warhammer? Isso eu acho que é importante falar. Originalmente, o Warhammer, o Warhammer original, ele é o Warhammer Fantasy, que é um cenário de fantasia medieval, já bem dark, bem pesado, com uma série de características bem únicas para ele. E na época que ele foi lançado, em meandros da década de 80, ele foi muito inovador. Então, muitas coisas que hoje foram popularizadas pelos jogos da Blizzard, que copia descaradamente Warhammer e não faz segredo quanto a isso, você tem, por exemplo, anões inventores que usam mosquetes. Isso surgiu em 80 e tantos com Warhammer Fantasy. E por aí vai. Aí eles tiveram a ideia de fazer uma versão futurista. E é importante dizer também, originalmente o Warhammer ele era um wargame, assim como o D&D em seus primórdios, né? Uhum. Ele não tinha essa pretensão de ser um RPG nem nada disso. Um wargame com miniaturas. Tiveram a ideia então de fazer um wargame com miniaturas futurista, sci-fi, aproveitando-se muito da coisa do Warhammer original. E aí, em 1987, nasceu o Warhammer original com o nome Warhammer 40k Rogue Trader. Começou assim? Rogue Trader? Rogue Trader. O autor era um cara chamado Rick Priestley, que criou as regras originais do sistema deles do board game e que criou a história do cenário. Uma coisa que destacou muito ele naquela época é que, apesar de ser um wargame, ele vinha com muita coisa de história, do cenário, ele tinha um certo foco em roleplay mesmo. E nessa época, muitos elementos que hoje compõem o cenário ainda não existiam. Você tinha, sei lá, bolters, que eu depois vou explicar o que é, alguns tipos de armadura, os famosos fuzileiros espaciais, estavam lá, mas ainda num formato muito diferente. Por exemplo, na edição original, os fuzileiros espaciais eles eram prisioneiros. Se alguém jogou StarCraft vai reconhecer. Eles eram prisioneiros muito perigosos que, como uma forma de condenação, sofriam uma lavagem cerebral, eram colocados numa armadura gigante ou matar alienígena. Então, se isso lembra StarCraft, não é mera coincidência. Na lata, hein? Pois é. A segunda edição veio, eu vou passar isso rápido, mas a segunda edição veio em 1993. Nessa época eles tentaram fazer o Warhammer ter um apelo para uma base, para uma audiência mais ampla e até mais juvenil. E aí foi quando eles introduziram os orcs no cenário. Já tinham esses orcs no cenário fantasia, vieram agora para o futurista. Depois eu vou falar com mais detalhes dos orcs, mas eles são legais pra caramba. Depois veio uma terceira edição em 98, a quarta em 2004 e a quinta e atual em 2005. O jogo de miniatura continua e vive forte até hoje. E ele
tem uma coisa curiosa dele é que além das miniaturas, eles lançam sempre o livro de regras e os códex, que trazem uma grande quantidade de história sobre os personagens, sobre a metaplot do cenário, sobre as facções diversas para você jogar o wargame. Então eles têm muito essa preocupação com a história do cenário em si, além do wargame. Eu acho que é uma coisa legal da gente falar. Quando a gente fala que eles têm muita história, a gente quer dizer muita história. Tem história pra caramba em Warhammer. Qualquer aspecto do jogo que você pegar e começar a procurar desencavar coisa, você vai ter um material extremamente complexo só naquilo. Então tem eles primam por aquele inimigo não é só um inimigo, né? Aquela unidade que você está usando no jogo de miniatura, por exemplo, não é só uma unidade, ele é só são só fuzileiros espaciais genéricos, etc. Não, muito pelo contrário. Eu acho que um bom exemplo para isso, ainda nas miniaturas, por exemplo, você tem um tanque de guerra. Em alguns jogos pode ser um tanque normal. Em Warhammer ele não é um tanque de guerra, ele é um tanque de guerra classe Le Mans Russe. E que é produzido de tal maneira, Le Mans Russe é um cara importante na história, ganhou o nome dele por causa de que ele que fez o projeto e por aí vai. Tudo isso eles pensam. Bem ou mal, isso é um reflexo deles terem aí, 25 anos de história, mais ou menos? Isso. Então, cenários antigos também, você pega um Forgotten Realms, ele é também extremamente detalhado, em parte por ter tanto tempo de vida. Agora, mas o Warhammer não é só um board game. No decorrer dos anos ele teve diversas novas iterações. Então ele apareceu por aí como videogame, ele apareceu por aí como quadrinho, como filme até, como RPG, mais recentemente, o RPG dele é razoavelmente recente, curiosamente. E a gente vai focar este episódio nos elementos, porque como o cenário é absurdamente amplo, não dá para falar de tudo, não dá mesmo para falar de tudo. Mas a gente vai focar nos pontos mais importantes para as linhas de RPG do Warhammer, que bem ou mal é o que interessa quem está ouvindo o Escudo do Mestre. Sim, eu só queria deixar assim, o toque que a linha de miniaturas, para quem quiser comprar no Brasil, ela tá com relativo fácil acesso hoje em dia. Você Sério? consegue mais ou menos fácil encontrar? Consegue, cara. Eu encontrei já vendendo até na. Ah, meu Deus. Livraria Cultura em São Paulo. As miniaturas? As minis. Caramba. Que nem aquelas que eles vendem, né? Depois a gente Que nem a que conversa vende na mais Movie sobre. Depois a gente Shadows. conversa mais sobre isso, tá? Eu vi uma vez vendendo lá. Nossa, caramba, legal. Não sei o que tava fazendo na parte de brinquedos, que pra mim aquilo ali são um dia que tá pro seu filho, mas tá aí, né? Faz parte. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Beleza. Bom, mas, enfim, isso é uma visão zona da história do Warhammer, então vocês sabem que é daí que ele vem. Então, enquanto cenário de RPG e cenário em geral, quais são as principais características desse cenário? Acho que isso é uma coisa importante de falar, né, Victor? Ah, sim, com certeza. Mas para ter uma base. Característica que eu acho que é mais importante. Existe apenas guerra. Cara, isso tá no nome do jogo, isso tá no texto inicial, o texto que vocês ouviram, ouvintes. A gente fez uma tradução do texto que ele estampa todos os produtos de Warhammer. Verdade. Todos os livros, os RPGs, qualquer material que você pega de Warhammer começa com aquele texto inicial. E lá ele fala, né, que não existe nada além da guerra. Se você pensar, é isso, né? É um jogo de miniatura, de um war game, Warhammer, there is only war. Fato. A guerra está no nome. Mas, mas como assim existe apenas a guerra? Isso é uma coisa importante de dizer. A questão é, o cenário do jogo ele se passa em uma galáxia, a Milky Way, a nossa Via Láctea. Eu só falei inglês porque eu não consegui lembrar a Via Láctea direto, meu Deus do céu. Estou sendo corrompido Normal. pelos americanos Yankees malditos. Mas enfim, a Via Láctea é o cenário principal. E existe apenas a guerra por quê? Porque em qualquer lugar da galáxia está estourando uma guerra em algum lugar. Isso significa que não existe paz? Não, existe locais em que as pessoas vivem em relativa paz. A questão é que a paz nunca é segura, ela sempre pode mudar a qualquer momento e que os esforços das principais raças e culturas estão sempre dedicados a um esforço de guerra. Por mais pacífico que seja um planeta, sei lá, o mais pacífico planeta agrário do Império vai produzir comida para alimentar os exércitos que estão combatendo uma cruzada. Uhum. Então,
existe apenas a guerra. Outra característica que eu acho extremamente importante. Não existe, pelo menos existe muito, maniqueísmo em Warhammer 40k. Fora algumas exceções, eu acho que realmente dá pra falar que não existe maniqueísmo mesmo. E por que eu digo que não existe maniqueísmo, ouvintes? Vocês vão ver, a gente vai explicar isso melhor no decorrer do podcast, mas tenham isso em mente, interpretem o podcast à luz destes princípios, vamos colocar assim. Mas existe o Império dos Homens, que será detalhado em breve. Este Império ele é bom e ele é mau. Existem os deuses do caos. Até eles são bons e são maus. Existem raças alienígenas, como os Eldar, que têm lados positivos e negativos. Talvez a única exceção sejam os Tiranides e os Necrons. Mas quando eu explicar eles, vocês vão entender, ouvintes. Mas saibam disso. Uhum. Depois, a escala do cenário. Por que a escala é relevante? Em Warhammer 40k, isso é uma questão interessante, só a humanidade já colonizou mais de 1 milhão de planetas durante o seu período de... Cara, eu vou repetir isso. 1 milhão de planetas. Sabe? Pra ouvir ter. Porque esse conceito foi uma coisa que demorou demais pra entrar na minha cabeça quando eu comecei a conhecer o Warhammer. Eu lembro que eu li o texto inicial e você mesmo falava que você tem que sacrificar. A gente vai falar disso mais tarde, mas você tem que sacrificar 1000 almas lá, 1000 pessoas pro imperador todos os dias. Cara, como é que você não. Como é que não acaba isso? Não tem gente suficiente. Você falava, Vitor, se passa no ano de 40 mil, cara. Onde você tem que expandir muito o seu conceito de números, né? Para entender o que está acontecendo nisso. Só para falar uma parte, né, do que a gente quer dizer com escala. Uhum. Então, a escala ela é grandiosa, como o Vitor muito bem explicitou. A morte de milhões de pessoas significa pouco. Os exércitos que entram em combate são exércitos que seus números estão nos bilhões. Então, os aliens lá, os Xenos, vão fazer uma invasão. Você não está falando de uma invasão em, sei lá, uma fortaleza isolada, uma cidade. Você está falando de um planeta que está todo um sistema, né? De fato, de fato. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito em mente. De fato. E não só a escala tem que ficar clara na quantidade de pessoas e afins, mas também, eu diria, no poder de fogo. Aliás, tudo. Tudo. A escala é grandiosa. Os soldados são grandiosos. Você tem armas capazes de destruir planetas. Você tem canhões maiores que prédios. Que o barril do canhão tem 1 quilômetro numa nave espacial. As descrições, né? Que nem ter o exemplo que a gente estava comentando do livro que eu tô lendo agora. O Jess me emprestou um dos livros do Warhammer, que é o Battle of the Fang. Que aliás é importante salientar que a gente não comentou antes, mas assim, para quem gostar do lore, para quem gostar da história, tem uma série de romances em inglês que, assim como romances de Forgotten Realms, romances de, sei lá, do Drift do Urden, contam história, tem seus personagens e tal. São muitos romances, assim, bota aí mais de 100 livros. Mas tem mais de 100 livros que eu tenho exagerado. Mas bota aí muito livro. E seguramente uns 50. E falam de todas as áreas do Império. É uma leitura muito gostosa, ela não é sequencial, então dá pra pegar e ler à vontade, depois eu falo mais disso. Mas continue, Vitor. E lá, nessa história, eles estão mostrando alguns dos fuzileiros espaciais, né, os Space Marines. E tem uma hora que o cara tá fazendo a descrição e ele descreve que um deles está sorrindo e o canino dele é do tamanho de o dedo de uma criança. Então você pega isso, né, e faz a escala, né? Pega o canino do cara ser do tamanho do dedo de uma criança, imagina o tamanho do cara, né? Você tá falando de um nego aí de quase 3 metros de altura. Fato. Umas coisas absurdas, assim. E tudo no cenário vai ser nesse sentido. Bom, esse é outro ponto importante do cenário. Outro, ainda interessante, a humanidade é a raça mais poderosa da galáxia. O que é curioso, porque normalmente a humanidade ela costuma ser a raça mais populosa, que mais tem por aí, em cenários de fantasia, ou de sci-fi, ou de que você quiser. Mas dificilmente a humanidade é a raça mais poderosa, por assim dizer. E nesse cenário ela é.
ela tem o maior, não vou dizer que ela tem a maior quantidade, mas chega perto. Ela domina o maior território conhecido. Ela tem os exércitos mais absurdos e com maior poder de fogo. Eles têm os guerreiros mais fantásticos, mais apelões, que são os fuzileiros espaciais. A humanidade ela é central ao cenário. E ela é a raça mais poderosa da galáxia, isso é importante. Beleza. E em oposição à humanidade, você tem principalmente, não apenas, mas principalmente, as forças do caos e os Xenos. Outra coisa importante que eu vou dizer aqui. O Warhammer ele tem uma nomenclatura muito própria, porque é o que dá todo um sabor diferente ao cenário quando você vai jogar um RPG dele. Isso é sempre legal. É diferente você estar, por exemplo, jogando um Vampiro à Máscara e você fala do príncipe em vez do líder dos vampiros. Só esse nome já traz uma carga com ele. E o Warhammer tem muito disso. Então eles chamam os alienígenas de Xenos. Eu vou tentar sempre fazer esse link, explicar o que é o termo e usar o termo a partir de então. Então as principais ameaças a esse domínio da humanidade é o caos e os Xenos, que serão explicados em breve. Mas eu falo caos, o que é caos? É uma força cósmica meio cutuliana que permeia toda a existência. Depois eu vou falar sobre ela. Então, eu já falei, né, de como surgiu o cenário. Depois eu vou falar um pouco mais pra frente, eu vou falar um pouco mais das outras mídias. Agora eu acho que a gente pode seguramente começar a falar do Imperium dos homens. O Imperium, propriamente dito. Exato. Uma coisa importante também é o Warhammer usa muito latim como parte da sua estética. Aliás, eu acho que talvez isso seja importante falar agora como um dos pontos principais do cenário. A estética de Warhammer. O que você pode me dizer da estética de Warhammer, Victor? O que você acha da estética? Cara, a gente tinha comentado isso um tempo atrás, né? Como você tem um cenário que começou com um jogo de miniaturas, você tem uma coisa importante que é o fato de você precisar identificar rapidamente no campo de batalha qual miniatura é qual. Não adianta você ter duas miniaturas de mesmo tamanho, proporções similares, poses similares, com uma pequena mudança sei lá, na variação da posição ou da cor, e querer que os jogadores identifiquem aquilo. É uma coisa de design de jogo, tem que ser estanque, você tem que olhar a miniatura e perceber a diferença. E isso ficou como uma marca registrada, uma marca muito forte de Warhammer. É uma coisa que você não encontra em outros cenários, ou não encontra dessa mesma forma. Ele preza, assim, por um estilo único, cara. Ele é uma mistura de tudo. Ele tem o passado e o presente se encontrando. Então você, por exemplo, você vai encontrar um robô de guerra com uns escritos meio religiosos ou em volta do corpo e carregando um estandarte com uma Bíblia aberta. Por exemplo. Você vê isso. O Warhammer é um cenário, eles não tiveram medo de misturar influências, né? Sejam elas, como a gente vai falar disso quando a gente está falando do Império, sobre religião, tecnologia, como eu falei, o passado e o presente, né? Então você tem coisas como, por exemplo, as Chainswords, né? As espadas serra-elétricas. Você pega uma espada e uma serra elétrica e mistura. Quanto legal é isso. How cool is that, How cara? cool is that? Mas eu concordo com o Victor. A identidade visual de Warhammer é única. Você bate o olho numa imagem, você sabe dizer que aquela imagem veio de Warhammer pela identidade visual do cenário. E isso é importante também para que os ouvintes tenham em mente na hora que eles forem imaginar o cenário, conforme a gente for descrevendo, que ele tem toda apesar dele ser um jogo sci-fi, e ele é sci-fi, ele tem, em vez de ter aquela coisa futurista, aquele design moderno, cheio de curvas, aquela coisa da Enterprise, né, aquela coisa totalmente redonda, né, curvada, cheia que parece moderno e tecnológico, não. O Warhammer ele é uma tecnologia barroca. Você falou bastante agora. Pois é. Você tem uma nave espacial em Warhammer, ela não é uma nave com aquele design modernoso. Pelo menos não uma nave do Império. De outras raças alienígenas até é. Mas uma nave do Império, ela não é aquele design modernoso. Ela parece uma igreja flutuante. Cara, e assim, não tô falando de uma igrejinha, não. Eu tô falando da fucking Catedral de Notre Dame.
sabe? Flutuante. De fato. O design gótico, ele tem as torres, ele tem Ah, gárgulas na tem nave. muita influência de arquitetura gótica ali, viu? Muita. Tanto que até a língua falada no Império é o Low Gothic, é o Baixo Gótico. Logo, logo. E o falado pelos nobres é o Alto Gótico. Então tem toda essa questão barroca no cenário. Eu acho que essa é a descrição. Inclusive na arte, em que você vai ver que tudo é extremamente detalhado, a arte é carregada, cada detalhe é exagerado. Então você tem uma armadura escrita em detalhes, com pequenas ranhuras, tudo isso eles tentam colocar no cenário. E uma coisa que a gente vai falar disso mais pra frente também, mas você pensa, tudo bem, eles precisavam disso pro jogo de miniaturas, depois virou um RPG, então ficou, porque já era identidade visual, né? Mas e aí? Como é que você justifica pra mim que o robô gigante tem que estar carregando uma bíblia? Sabe qual é? E aí, essa era uma pergunta que eu mesmo tinha, até a gente conversar, ler um pouco mais, e descobrir que eles primaram até por isso, colocar uma explicação razoavelmente lógica, ou pelo menos aceitável, de por que essas coisas estão lá, De fato. de vários motivos. Então, até para isso, eles primaram, né? Uma coisa importante dizer também é que essa identidade visual ela é muito singular de cada uma das raças principais do jogo, que são as facções com que você joga no Wargame, embora elas não sejam tanto presentes no RPG. Então, o Império dos Homens ele tem uma identidade visual gótica barroca. Ao mesmo tempo, o Império de Tal, que são uma outra raça de aliens, eles são altamente tecnológicos e modernosos. Enquanto o Zeldar, ele tem uma coisa élfica futurística. É fantástico o visual. Se tentar imaginar aquela coisa tolkieniana numa armadura futurista. E eles fizeram. Eu acho que isso a gente vai ver muito. Como a gente disse, ele é uma fantasia científica. Você tem toques de viagem espacial e etc, mas vocês vão ver muita coisa. Já deu para perceber, nós estamos falando de armaduras, espadas. Nós estamos falando os Eldares, eles são praticamente elfos, assim, no que você pegar. Os orcs, né, que são orcs. Para ficar claro para o ouvinte, nós temos como principais raças desse cenário a humanidade, Uhum. os Eldar, que são basicamente elfos no espaço, embora assim, no visual deles, né? Os Dark Eldar, os Eldares negros, Já deu para entender, né? exato. Nós temos o Império de Tal, nós temos o visual deles eles são meio azuis e altamente avançados tecnologicamente. E você tem os Tiranides, muito parecidos com os Zergs de StarCraft, muito embora os Zergs sejam muito parecidos com os Tiranides, na verdade. Os Ergs, o conceito visual bastante lá, e a coisa da multiplicação e etc, né? Da Realmente, não tinha evolução parado pra pensar, mas constante. evolução constante são os Zergs mesmo, né? Ou os Zergs são tiranitas. Exato. E você tem os Necrons, que são. Vamos colocar uns undeads futuristas, vai? Uns É undeads o que tava voltando. robóticos. São os zumbis do cenário, vai. Vamos colocar na real aí. Por aí, por aí. Então essas são os principais. Ah, claro, e você tem os servos do caos e os demônios, que eles chamam de, É, de daimons é o que faltava, né? e Demônios. demônios. Então, essas são basicamente as raças jogáveis no Wargame e que são extremamente relevantes para os RPGs. Mas aqui a gente vai Uhum. falar do Imperium dos Homens. Então, É, a diga. primeira coisa essencial para saber sobre o Império, que é o Imperador Deus. O fucking Deus Imperador. Eu acho que. Eu tava pensando nisso outro dia, se eu traduzia. Porque originalmente é God Emperor. Se eu traduzia como Deus Imperador ou Imperador Deus. Eu colocaria Deus Imperador. Até porque a figura dele é, primeiramente, acho que vista como um deus. E depois a palavra imperador, né? Bom, Acho que não é à toa que Deus vem antes. bom, tudo bem. Não The Emperor God, ok. Então, o Deus Imperador da humanidade. O que é o Deus Imperador? O Império, Ele é o império. ele é o Império, Ele é o exato. império. Como diria a Inquisição, aliás, tem uma Inquisição, como diria a Inquisição, todos só vivemos pela sua vontade. Então, o que é o Deus Imperador? Vamos colocar assim, vai. Eu acho que eu vou precisar contar, para falar do Império, eu vou precisar falar da heresia de Horus. A Horus Heresy.
Faz o resumo da Horus Vou Heresy. fazer um resumo em 1 minuto. Não, Valendo! não vai ser 1 minuto, mas eu vou fazer um resumo Não dá pra rápido. ser em 1 minuto. Esse Tudo bem, a gente tem 2 episódios pra falar. Verdade. Eu vou falar um pouco de como nasceu esse império e como a humanidade ganhou as estrelas. Fato é que estamos no ano de 40 mil. Então muita coisa aconteceu desde 2000 até 40 mil. 40.001, na verdade. Muita coisa aconteceu. Fato é que a humanidade até o milênio, o que se tem de história, o que se sabe, é que a humanidade até o 30º milênio conquistou e colonizou o espaço. Foi uma era do ápice da tecnologia humana, no meandros do 30º milênio. Então foi o ápice da tecnologia humana, a humanidade conquistou a galáxia, mas conquistou a galáxia separada. Então você tinha países, facções, reinos, esse tipo de coisa, que guerreavam entre si, tinham seus problemas espalhados pela galáxia. E nesse momento começou a surgir uma série de problemas, começaram a surgir mutantes na população com poderes psíquicos, que por sua vez às vezes podiam ser possuídos por demônios e causarem problemas terríveis, ou usavam seus poderes psíquicos para dominar populações inteiras num punho de aço e numa ditadura terrível. Esse tipo de coisa era muito comum. E nesse momento também aconteceu um fenômeno que foram as tempestades da distorção. E aí, nesse ponto é importante explicar o que é a distorção, que também é um elemento importante para o cenário. A distorção, ela é um reino paralelo. Imagina, quem jogou, sei lá, os livros da White Wolf, imagina uma coisa parecida com a Umbra. Então imagina uma dimensão paralela e próxima à nossa, mas completamente alienígena à nossa. Uma dimensão feita de pura emoção e pensamento. Então, por consequência, é uma dimensão em que o simbolismo e a emoção tornam isso muito importante. Elas têm um significado enorme. Então, esses usuários de poder psíquico, eles tocam a distorção para conseguir usar o seu poder. E ao fazê-lo, eles se abrem um caminho, um conduíte, entre as criaturas que vivem na distorção e o mundo real. E que vivem na distorção são os deuses do caos, já falaremos mais deles em breve, e os seus demônios. Então começou É a. só um detalhe assim, eu sei que a gente vai falar isso mais tarde, mas só quero deixar para os ouvintes uma coisa. Quando o Chess falou, ele falou assim: é uma dimensão paralela de pura emoção e sentimento. A gente não falou quais, a gente falou emoções no geral e sentimentos no geral. Então, só para ter isso em mente quando a gente continuar, lembrem-se desse detalhe. Isso é verdade, isso é importante. Então, esse é o Warp. E nesse momento, quando começaram essas tempestades, o Warp ele é hostil à vida e humana, pelo menos. E quando ele começou ele frequentemente ele tem manifestações do mundo real, tempestades, lugares que ficam menores, enfim. E a humanidade, o território humano foi acometido por enormes tempestades da distorção e acabou ficando separado. Nesse momento surgiu na Terra, eles chamam no cenário de Terra mesmo, não de Earth, como os americanos. Terra. A Sagrada Terra. E lá surgiu uma figura conhecida como que se autodenominado eventualmente o Imperador. Essa figura de poder semidivino ele foi a origem dele, até mesmo nos livros, é meio discutível. As primeiras edições de Warhammer, lá no Rogue Trader, contavam uma origem dele, mas isso nunca foi reiterado. Desde então ele foi colocado numa figura de mistério. Eu acho que essa é uma visão mais interessante para o Imperador. Eu acho totalmente, cara, porque a gente vai falar muito disso, mas do tanto de conhecimento que se perde, eu acho que se você tivesse uma origem prontinha, mastigada, você perdia muita coisa aí do que pode ser ele, né? De fato. Então o fato é que este imperador, uma coisa que se sabe ele é o mais poderoso usuário de poder psíquico que jamais nasceu. E por causa desse poder absurdo, uma coisa assim, a Kira é fichinha perto dele, sabe? Tudo é fichinha perto Tudo é dele. fichinha perto dele. Ele era virtualmente imortal mesmo.
E, bom, Lembre-se da escala. lembre-se da, Começa por aí. lembre-se da escala. Então esse cara apareceu, ele unificou a Terra sobre o seu domínio, e ele partiu então na Grande Cruzada, em que ele pretenderia, com essa cruzada, reconquistar, reencontrar os territórios humanos que foram perdidos, separados durante este período que eles chamam de... Tem um nome para essa época, mas eu não vou me lembrar agora. Eu acho que é a era do... The Age of Strife, que eles chamam a era do... Não me lembro, sei lá, Strife. Enfim, a era da desgraça, sei lá. E esse imperador, ele sabia que o maior inimigo da humanidade eram os deuses do caos. Quem são os deuses do caos? Agora vamos chegar aí. Então pense em entidades cutulianas que permeiam o universo e que suas essências estão em tudo. Esses deuses são Korn, o deus do sangue. E Korn, ele é o arauto e o patrono de todas as batalhas. Se sangue foi derramado, se combate foi travado, Korn está presente. Não importa se esse combate é a matança indiscriminada de inocentes, ou a justa guerra, ou o herói que mata um grande vilão. Independente, Korn está presente. A violência, a fúria, a indignação vem de Korn. Como, novamente, é importante lembrar que ele reside, por assim dizer, a sua consciência, se podemos dizer assim, no Warp, né, na distorção, que é um reino de puro sentimento. Existem até quem diga que os deuses do caos nasceram por causa pelo menos alguns deles, por causa do reflexo das partes mais escuras da humanidade na distorção. Uhum. Então, Korn, o deus do sangue, você tem Nurgle, o deus das pragas e da decadência, também o deus que ele representa o fato de que tudo no universo vai definhar e morrer, que tudo tem um fim. Mas ao mesmo tempo, ele representa assim como ele representa a morte, ele representa a vida, de certa forma, para que o medo da morte, a vontade de sobreviver, porque se for pensar, é irracional, todos vamos morrer, por que queremos sobreviver? Mas nós lutamos tudo que podemos para evitar isso. Isso vem de Nurgle, esta vontade de não decair apesar da decadência ser inevitável. Então, Nurgle, o deus das pragas. Aí nós temos Tzeentch, que seu título original é muito, muito estiloso, que é o The Changer of Ways, que é o deus do caos da mudança. Então toda vontade por mudança, seja ela a mudança de um regime opressor para um regime bom, a mudança social, a mudança para o puro caos, esses desejos emanam de Tzeentch. E também ele é conhecido como patrono dos segredos e o grande conspirador e o patrono dos usuários do poder psíquico, dos feiticeiros, por assim dizer, do conhecimento proibido utilizado em maquinações para causar novas mudanças. E por fim, nós temos Slaanesh, Esse é o cara. o príncipe dos prazeres proibidos, que representa toda aquela vontade da humanidade e de outros de satisfazerem suas vontades. É o cara que bebe, é o cara que exagera na sua. Enfim, o cara que bebe, o cara que procura o sexo, o cara que usa drogas, o cara que. Isso é Slaanesh. Tanto as pequenas vontades e bons prazeres, como o prazer de um pai encontrar sua família, vem de Slaanesh. Tanto quanto a degradação máxima do usuário de drogas que se droga até a morte, ou do pedófilo que pouco se importa com a vida alheia desde que ele satisfaz o seu prazer. Isso vem de Slaanesh. Que ela tem uma história de nascimento muito interessante. Depois eu vou contar dela quando eu falar do Zeldar. Esses são Beleza. os 4 deuses do caos. E o imperador, que sabia da existência dessas entidades, sabia que eles eram a maior ameaça ao futuro da humanidade, que, por a sua própria natureza, estava vulnerável à influência desses deuses. O fato é que, por serem entidades da distorção, eles não podem interagir com o mundo real livremente. Seus demônios não podem se manifestar, eles não podem agir diretamente no mundo real, a não ser que os mortais deem uma brecha a eles. E eles estão o tempo todo tentando fazer isso acontecer. Uhum.
Bom, e o imperador, então, o que ele teve? Ele teve uma ideia. Ele era. O imperador, além de um grande. Um ser de grande poder psionico, ele era um gênio. Imagine tudo que é de melhor na humanidade condensado numa pessoa só. Esse é o imperador. Não é à toa que o cara vai virar uma figura de Deus, mas Isso é é verdade. isso, né? E ele, utilizando o seu próprio material genético, olha o sci-fi entrando na coisa. Utilizando o seu material genético, ele produziu 20 sementes genéticas, as Geneseeds. E com essas sementes genéticas, ele criou o que depois ficaria conhecido como os Primarchs. Esses seres de poder, esses semideuses, se ele é um deus, eles eram semideuses. Filhos do imperador, até onde ele, uma criatura tão magnânima pode ter filhos, foram criados em laboratório pelo imperador e dizem as más línguas que ele pretendia substituir a humanidade pelos Primarchs. E que isso foi o começo dessa experiência. E esses Primarchs, entre muitas características, seriam completamente imunes à influência dos deuses do caos. Que, evidentemente, não concordaram com isso, fizeram um estratagema e espalharam os Primarchs pelo universo, para que o Imperador não tivesse acesso a essa possibilidade de tornar a humanidade imune a seu poder. Bom, o Imperador, então, não desistindo dos seus projetos, pegou o que ele tinha desta pesquisa que ele não poderia repetir de novo. Nunca ficou muito claro por que ele não poderia repetir de novo. Dizem que ele não poderia fazê-lo porque, para fazê-lo, ele teve que fazer uma barganha com os deuses do caos. Outros dizem que ele não teve tempo. Outros dizem que o poder dele foi consumido para isso. Enfim, não sei se tem um fato concreto de por que ele não pôde repetir o projeto dos Primarchs. Mas ele, utilizando o que ele tinha de cada um dos 20 Primarchs, a Geneseed, não mais dele para o Primarch, mas do Primarch, então já de segunda geração, ele criou um exército de super-humanos completamente badass, e que seriam os fuzileiros espaciais. Cara, agora começou a porradaria. Exato. Então ele pegou então, de uma certa maneira, os fuzileiros espaciais eram filhos de seus Primarchs. E assim o Imperador criou 20 legiões de guerreiros compostas de centenas de milhares de Space Marine, de fuzileiros espaciais. O que é um fuzileiro espacial? Isso é importante salientar. Então, imagina um ser humano geneticamente alterado para ser maior, mais forte, mais resistente, com órgãos redundantes. Então, imagina um cara que em condições normais, ele vai ter, sei lá, 2,5 metros de altura por quase 2 metros de largura. É um ser de puro músculo. O músculo dele é diferente do ser humano normal, ele é mais denso, mais resistente. Os ossos dele são mais resistentes para não quebrarem tão fácil. Ele tem órgãos redundantes, ele tem 2 corações. Tanto para dar mais potência para o corpo, quanto para, se um deles for destruído, ele funciona com um só. A atenção a detalhes de Warhammer é tanta que tem uma lista com todas as modificações genéticas que um Space Marine tem. Para vocês verem esses caras em ação, nós lançamos as sessões de jogo em 3 partes, né? A gente também vai colocar um game music video no nosso post, muito legal, que fizeram na internet para vocês darem uma olhada. Que mostra muito a badass de um Space Marine. Mas sim, esses caras são meio que a marca registrada assim, de Warhammer. Vocês vão encontrar eles na maioria dos romances, quadrinhos e eu acho que em todos os jogos de videogame. Vocês vão encontrar, são baseados nesses personagens, né? Já que a gente tá falando que tudo é guerra, tá aí os soldados, né? Soldados, os Ultimate, né? Soldado. Então, eles têm essas diversas modificações genéticas, o sangue deles coagula extremamente rápido, por aí vai. Aí você pega um cara desse e você coloca ele numa armadura, conhecida como são as Power Armors, as armaduras de força. Ok, as armaduras de força. A armadura do poder fica muito Power Ranger, né? Também acho. Então, as armaduras de força, que são o que há o ápice da tecnologia do imperador, do império, do nascente império daquela época e até então se mantém. Você põe um cara dele dentro dessa armadura, que ela é feita de... O Warhammer ele tem até seus materiais próprios. A armadura é feita de ceramite.
que é um material extremamente resistente, com diversos subsistemas acoplados. Então é uma armadura que, se ela percebe que tem veneno na região, ela começa a filtrar e já injeta os antídotos no cara. Se o cara sofre um ferimento muito pesado, ela automaticamente já começa a injetar o cara com supressores de dor e analgésicos para o cara continuar lutando. Uma armadura que, se ele ficar sem comida, ela recicla os dejetos do corpo do cara e injeta de novo, para o cara continuar funcionando por mais tempo. Aí você soma isso aos sistemas de auxílio de mira, compensadores para o recuo das armas, o coice da arma. Enfim, aí você tem a Power Armor, que é aquela imagem icônica de Warhammer, né? Aquele guerreiro enorme, numa armadura gigante, armado até os dentes. Esses são os Space Marines. Então o Imperador, com sua legião de 20 Space Marines, partiu para reconquistar o Império. Mas, para isso, ele precisava da ajuda ele precisava de tecnologia que ele não tinha. E para isso ele conseguiu a ajuda dos adeptos mecânicos. Mas eu vou falar disso depois. Quem são esses caras? E também de como funciona a tecnologia em Warhammer. Mas, então ele partiu nessa cruzada. E durante a cruzada ele foi reencontrando os Primarchs, que foram assumindo suas legiões. E o seu Primarch favorito era Horus, que foi o primeiro que ele reencontrou, e o que ele tinha maior afinidade, maior confiança. Mas enfim, no final das contas ele encontrou 18 Primarchs, 2 encontrados. Eu só quero falar uma coisa assim, os ouvintes que não são burros já estão vendo, né? Eu só quero deixar muito claro que nós temos um Deus que criou vários, depois ele reencontra o primeiro dos caras que ele reencontra se torna o favorito dele. Vocês estão vendo onde essa história vai terminar, né? Vocês já estão vendo ali na curva onde é que tá vindo. De fato. Então, o fato é que a cruzada continuou por mais de 200 anos. O imperador forjou o império, unificando a humanidade. E foi nesse momento que ele conquistou o próximo dos seus 1 milhão de planetas. E era uma época de glória para a humanidade. Ela tinha um poder militar incontestável. Nada sobrevivia às forças da humanidade. As legiões de fuzileiros espaciais liderados pelos seus Primarchs eram invencíveis. Era uma época de extrema evolução cultural. O imperador ele pregava um império de extrema secularidade. Ele negava qualquer existência de deuses. Ele negava a sua própria divindade, que muitos de seus seguidores queriam elegê-lo como um deus. Ele negava a sua divindade. Ele queria forjar um reino de razão e ciência, de prosperidade ao redor das galáxias. A questão é, ele tinha essa visão de mundo e ele iria impor essa visão de mundo a quem concordasse com ela ou não. Então a Grande Cruzada também foi marcada por povos que viviam em suas respectivas culturas, humanos, e que não queriam aderir à visão do imperador. O imperador, então, os que não aderiam a ele eram conquistados e não dados escolha nessa questão. O que começou a perturbar alguns de seus seguidores, como o seu filho favorito, Horus. Em determinado momento, o imperador voltou para a Terra para perseguir alguma empreitada científica extremamente importante. Depois se soube que ele tentou conseguir uma maneira segura da humanidade viajar entre as estrelas, porque até então, como você faz, e até hoje, até o ano 40.000 a tecnologia mesmo, você não tem em um Warhammer, a humanidade não tem capacidade de fazer viagens mais rápidas que a luz. Para isso, o que ela faz é, ela abre um portal para a distorção e ela atravessa o caminho pela distorção. É um conceito de ficção científica que vocês já vão... Quem gosta de ficção científica já viu em outros lugares, né? De você... A própria viagem, entre aspas, a viagem mais rápida que a luz, ser na verdade você viajando por uma espécie de dimensão paralela, né? Até, sei lá, Star Wars, o Hyperdrive, eles falam que é por aí. Só que em Warhammer essa dimensão paralela tem coisas. Essa dimensão paralela quer te matar e tá infestada de demônios. Como tudo em Warhammer quer te matar. Exato. E era muito perigoso. E depender desse tipo de viagem também, que apesar de ser muito rápida, ainda era lenta, considerando o tamanho do Império. E além disso, você ficava suscetível aos deuses do caos.
uma vez que você estava em seu domínio. É uma coisa interessante que até esses detalhes eles pensam. Essas naves elas são protegidas pelos os campos de Geller, que mantêm os demônios e afins e a influência dos deuses do caos à distância das naves enquanto os filhos de Geller estão ligados. Enquanto os campos de Geller estão ligados. E o Imperador ele foi para a Terra tentar achar uma maneira de parar de usar o Warp e usá-lo de uma maneira mais segura. A cruzada continuou, e o fato é que em determinado momento, depois de uma grande conspiração, o Horus, então com o título de Senhor da Guerra, o War Master, o Senhor da Guerra, ele começou a ver falhas no plano do Imperador, ele foi corrompido eventualmente pelos deuses do caos, e conversa vem, conversa vai, não vou entrar em tantos detalhes aqui da heresia, ele pegou metade das legiões para ele. Então das 18, 9 legiões se juntaram a Horus numa guerra civil contra o Imperador. E essa guerra civil foi o começo da decadência do Império, porque planetas inteiros queimaram, sistemas foram destruídos, a humanidade teve que se dedicar a um esforço de guerra tremendo e parar de se dedicar ao conhecimento e à cultura como ela vinha fazendo. Em determinado ponto, o Horus fez um cerco à própria terra, e o Imperador, sabendo que para vencer precisaria matar o seu filho mais querido, entrou em combate mortal com Horus. Mas ele não conseguiu, pelo menos num primeiro momento, matar o seu filho favorito, que, corrompido e além de toda a redenção, não teve esse mesmo pudor, e encheu o Imperador de porrada, ferindo ele mortalmente. Nessa guerra, diversos Primarchs morreram, enfim, a coisa foi complicada, mas não vou entrar em detalhes. Novamente, o Warhammer é um cenário muito amplo. Para falar da heresia, existem mais de 15 romances que tratam... Que ainda não terminaram de sair, né? Que ainda não a história terminaram de completa sair. da heresia não acabou ainda. Não acabou ainda em mais de 15 romances. Então, pra vocês terem ideia da escala que eu estou pulando aqui. E o Imperador, ferido mortalmente, mata Horus, destrói a sua alma e, enfim, faz o diabo com ele. Os seus filhos, os Primarchs, então, para tentarem salvar sua vida, ligam o Imperador a uma máquina conhecida como Trono Dourado, uma máquina de proporções assim, titânicas, e que teria a capacidade de sustentar aquela situação de morte e não morte, aquele Imperador moribundo, por assim dizer. Com um custo pequeno, para que então o corpo do Imperador poderia ser sustentado por aquilo, embora ele definha lentamente. Mas a sua mente, a sua essência, o seu poder, não. Então para isso eles sacrificam 1000 pessoas capazes de usar poderes psíquicos por dia ao Imperador, para manter a sua consciência viva. Embora, é importante dizer, que ele não está lá no trono reinando o seu império, não. Ele está inconsciente, ele está em coma, ele não se comunica com o restante do seu império. Isso foi no ano 30.000 e pouquinho que aconteceu. O Imperador, ele vira a bateria que faz o negócio funcionar, né? Exato. Ele vira uma pilha. Por aí. A bateria tá lá para isso. Uma coisa que eu acho legal da gente falar só dessas 1000 almas que são sacrificadas, que eu senti, a gente já tocou nisso em podcasts passados, e acho que foi um ponto que as pessoas discutiram bastante, quem não conhece o Warhammer, e vira falando, mas isso não poderia existir uma quebra de descrença muito grande, porque um regime que pedisse isso, as pessoas iam se erguer e derrubar o regime rapidamente, sabe? Como assim 1000 pessoas são mortas por dia, né? Eu quero deixar que parte dessas pessoas vão voluntariamente morrer. O fato é que nos anos que se seguiram, o Imperador passou a ser louvado como um deus, ainda que em vida Exato. ele tenha dito que não era um deus, nada disso. Os seus seguidores não quiseram saber. E o louvaram como um deus vivo, por assim dizer, o deus imperador da humanidade. Imaginem aquelas coisas, por exemplo, quando a gente vê documentários, os astecas e sacrifícios humanos, e aqueles relatos históricos que falam que o cara era recebido com grandes honrarias, né? E considerado um escolhido por poder ser sacrificado para um deus. Aqui você tem a mesma coisa. Você tem a figura de um deus, até fisicamente está lá, né? Entre aspas. E você pode ser sacrificado por ele. Não estou falando que todos vão.
mas que isso é uma característica muito importante que não pode deixar de estar em mente. E mais E importante, parte das pessoas vão por vontade. e tão importante quanto isso é o fato de que a essência psíquica do imperador mantém aceso o Astronomicon. O que é o Astronomicon? Uma máquina que fica na Terra que projeta a energia psíquica do imperador na distorção. E a viagem pela distorção, após a queda do imperador, só é possível por causa da existência do Astronomicon. Por que acontece? A distorção é um lugar de puro caos, você não tem como navegar a distorção tranquilamente. Para fazer isso, você precisa de existe uma raça de mutantes que são reconhecidos pelo Império, são grandes nobres, que são os navegadores. E eles têm um terceiro olho, que eles conseguem enxergar o Orb e não enlouquecerem, ser destruídos e afins no processo. É muito parecido com os navegadores de Duna. Então, esses navegadores, o que eles fazem? Quando eles vão para o Orb, a primeira coisa que eles falam é onde está o Astronomicon. Eles usam o Astronomicon como farol, como o único ponto de referência no Orb inteiro para triangular para onde eles têm que ir. Então, da onde eles saíram, aonde está o Astronomicon e para onde eles querem chegar. Assim, eles triangulam o caminho. Então, não existisse o Astronomicon, a viagem mais rápida que a luz não seria possível com a tecnologia imperial atual. Se não fosse possível, em pouco tempo o Império seria destruído por falta de comunicação, pelas ameaças externas, por não ser capaz de ter comércio, enfim. O Império... Eu quero que você escute a palavra ameaças externas. As coisas que estão em volta. Nada que você vai encontrar no universo é seu aliado em Warhammer. De fato. Tudo tá querendo te ferrar. Então, por mais que o regime seja cruel e pesado, pelo menos você tá vivo. Ele é necessário. Se você não foi escravizado ou transformado numa criatura, ou sei lá, devorado, né? Uhum. Escravizado por orcs. Devorado, às vezes, até é um destino muito bom comparado com o que algumas criaturas em Warhammer podem fazer com você. Os Eldares das Trevas que os digam. É, né? Mas, então, a existência contínua do Imperador é necessária para a sobrevivência da raça humana. Se o Imperador falhasse, se o Astronomicon, porventura, desligasse, que só se mantém aceso pela existência da consciência do Imperador ainda que em coma, a humanidade seria extinta. E não há discussão quanto a isso. Ponto. Exato. Então, é um regime complicado, é um regime extremamente totalitário? Mas ele é necessário. Aí você soma isso a séculos de propaganda, ao fato de que os caras que têm que ser sacrificados ao imperador, eles têm que ser capazes de usar poder psíquico, e que se você não cuidar desses caras, eles rapidamente vão se tornar ditadores, vão mandar em planetas inteiros com o poder da mente, ou serem possuídos por demônios e causar devastação. Então a população quer mais se ver livre desse povo. Sabe aquela coisa de bruxa da Idade Média? Que você descobre que tem uma bruxa, a cidade mesmo queima a mulher? É mais ou menos isso que fazem com os Psykers, com os caras que podem usar poder psíquico em Warhammer. Exato. E o fato é que desde a queda do Imperador há 10 mil anos atrás, na história do cenário, no ano de 30 mil, o Império ele passou os 10 mil anos sequentes num estado de estagnação cultural, tecnológica e de tudo que você pode imaginar. O Império está estagnado há 10 mil anos. Sem a força do Imperador para mover esse Império, com o dano que foi causado pela Guerra Civil perpetuada pelo Horus, pelo tanto do conhecimento que se perdeu, simplesmente parou-se de evoluir. E por muitos... Pode falar. E por muitos motivos, isso até é necessário. Eu ia falar que isso é muito interessante em Warhammer, você pensar que a tecnologia está estagnada há 10 mil anos e não se tem produção de novo conhecimento, né? Na verdade, a produção de novo conhecimento é visto como uma heresia. A tecnologia que você tem é uma tecnologia... Eu não vou falar sucateada, mas ela é reaproveitada, né, ao máximo. Então você tem uma nave, sei lá, uma nave de grande porte, uma nave espacial e tal, e aquilo vai ser uma coisa... É uma relíquia, se você for pensar. Isso dá uma ideia de o quão foda aquilo era quando foi construído, porque 10 mil anos depois ela ainda funciona, que é uma beleza, ou mais próximo disso que você vai conseguir.
E eu acho que traz essa coisa da tecnologia do cenário, que é uma visão totalmente nova, né? Você tem um cenário de ficção científica extremamente avançado, onde as coisas são sucateadas. Já que a gente... Não, fala aí. Já que a gente já tá entrando, né? Eu ia falar, imagina aquelas coisas meio, sabe... Brasil tem muito disso, né? Você vai, sei lá, num hospital, aí o cara fala: ah, essa máquina aqui é a mesma que a gente usa desde 1970. Só que imagina que aquela máquina tá foda ainda, né? Por aí. Então, seria mais ou menos por aí a ideia. Então, ouvintes, este foi o nosso primeiro episódio do aguardado podcast de Warhammer 40k. Nós ainda teremos mais uma ou duas partes, ficou um podcast gigante. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo comentários lá no fórum do TPK. Afinal de contas, a opinião de vocês é muito legal de saber, é muito importante vocês darem aquela discutida. E assim que possível a gente libera a próxima parte com a continuação dessa discussão sobre Warhammer. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.